Conhecida como manufatura avançada, a indústria 4.0 é marcada pela integração das tecnologias, análise de dados e a customização. Hoje nós vamos acompanhar as mudanças nos processos produtivos dentro das fábricas. A reportagem é de Janaína Lepre e Anderson Dela Cruz, com edição de Renato Vieira e finalização de Anderson Oliveira. A gente sabe das primeiras revoluções industriais pelas histórias que estão nos livros, nos filmes. Tudo começou na Inglaterra, 250 anos atrás. Lá nasceram as fábricas com máquinas a vapor e as linhas de montagem que dividiram o trabalho em etapas. Na segunda revolução, a industrialização se espalhou pela Europa, Estados Unidos e Japão. Tempos modernos imortalizados no cinema por Charlie Chaplin. Foi a fase da eletricidade, da superespecialização e do surgimento do movimento operário. A terceira revolução foi depois da Segunda Guerra. Tem a ver com informatização, robótica, ou seja, com o uso do conhecimento científico na produção. Agora o mundo entra numa outra revolução, a quarta, também chamada de manufatura avançada. E dessa vez, a gente pode deixar de ser espectador e virar protagonista da transformação. Os conceitos da indústria 4.0 viraram de cabeça para baixo a imagem que a gente tinha do chão de fábrica. Nós estamos agora em uma planta industrial planejada para funcionar com a integração das tecnologias. A primeira diferença que a gente percebe é que ela é bem mais silenciosa do que uma fábrica comum. E também é bem mais vazia. Aqui os funcionários basicamente fiscalizam as máquinas, que fazem trabalho pesado. A fábrica produz componentes para motores de carro. Na indústria 4.0, as tecnologias precisam funcionar integradas. Algumas nossos olhos não enxergam, mas essas câmeras sim. A primeira identificação da peça é aqui. Sim, as peças elas vêm já do fornecedor com uma identificação, no caso é um QR Code. É como se cada peça tivesse um número de RG. Toda vez que ela passar por alguma etapa da produção, o servidor fica sabendo. As informações serão armazenadas por 20 anos, porque se um dia houver algum problema, será possível rastrear a peça e saber como foi produzida. Mas como elas são acompanhadas uma a uma, a empresa diz que o risco de defeitos diminui. Se algo sai dentro dos ranges de controle, a própria máquina já entende que há uma falha, que há uma anomalia, e ela vai nos avisar e vai separar essa peça. Se isso acontece em sequência, a máquina pode já tomar a decisão de parar ou de fazer alguma alteração, fazer alguma correção. Ou seja, ela toma decisões sozinha. Sim, ela é capaz de tomar algumas decisões sozinha. A falha também pode ser corrigida de longe. A fábrica, que fica em Poços de Caldas, Minas Gerais, é um braço de uma multinacional alemã. Um técnico lá na matriz pode ajustar as máquinas no Brasil. E você tem, assim, como benefício, processo de montagem totalmente fiel, com alta qualidade, alta performance, com baixo nível de sucata, de scraps. Então, esse era o desafio, né, e que a indústria 4.0 pode proporcionar. Pois é, não é filme de ficção científica. A quarta revolução industrial está entre nós. Uma história contada a partir de 3 pilares tecnológicos. A capacidade de armazenar um conteúdo gigantesco de informações, de analisar os dados e identificar tendências e de integrar várias tecnologias. Um roteiro escrito em 2010 pelos alemães. Por isso, a gente foi conversar com um especialista do país no assunto. Sim, os alemães podem ter sido os líderes, mas eu acho que em diferentes países como China, Estados Unidos e Brasil, existem algumas empresas dando os primeiros passos nessa direção. Inclusive o Brasil. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, 7 em cada 10 grandes empresas do país usam pelo menos uma tecnologia digital da indústria 4.0. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial diz que, considerando todas as nossas indústrias, 4% são 4.0. O objetivo é chegar perto de 10%. O presidente da ABDI diz que não é mesmo para todo mundo, mas todo mundo vai ganhar.
O objetivo da Revolução 4.0, dessa quarta revolução industrial, não é só trabalhar a 4.0, é evoluir as outras partes da cadeia industrial, também do tecido industrial brasileiro. Então é fazer com que a 1.0 vire 2, que a 2 vire 3 e que a 3 vire 4.0. A indústria automobilística é uma que tem puxado a cadeia. Nessa montadora alemã, as tecnologias que estão sendo implementadas obrigam a adaptação dos fornecedores. Com a conectividade da indústria final com os fornecedores, por exemplo, todos ganham, porque você consegue produzir aquilo dentro do tempo que isso vai ser consumido. Hoje, o código de barras identifica o automóvel da carcaça até a pintura, para controle da indústria. Mas a ideia é que identifique um carro feito sob medida, do jeitinho que o dono quiser. Lá na frente, a produção sob demanda pode representar o fim de pátios congestionados com o estoque. De acordo com o diretor industrial de uma das maiores empresas de TI do mundo, a vida do consumidor vai mudar até nas pequenas coisas do dia a dia. Você tem algumas mudanças radicais aí, né? Não só você corre o risco de reduzir estoque, né? Mas como selecionar melhor que tipo de estoque eu preciso ter dentro da minha fábrica e que tipo de estoque eu tenho que vender para o meu consumidor que quer imprimir em 3D um determinado produto. Customização. Vender projeto em vez de produto. Mas para tudo isso dar certo, o Brasil ainda precisa avançar no básico: conectividade. Internet rápida e mais barata. A agenda de conectividade é igualmente fundamental, né, porque a indústria 4.0 pressupõe a circulação de dados, né, dentro da empresa, de uma empresa para outra, e para isso, obviamente, a gente tem que ter uma infraestrutura mais eficiente e mais abrangente no Brasil. Essa história não termina aqui, e nem dentro dos limites da fábrica. É o que a gente vai ver na próxima reportagem.